lá em 2011, 2012, que o Vasco tinha grandes atuações com aquele time estreladíssimo. Que foi campeão 11 da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. 12 chegou a brigar pelo Brasileiro, a Libertadores ali no início. Isso aí, era um timaço realmente. Eu não lembro de outra atuação tão acachapante quanto essa com a camisa do Vasco na última década. E a gente tem que atrelar tudo isso ao trabalho do Fernando Diniz. Isso é indiscutível. Por quê? Ontem ele estava sem o artilheiro Verratti. E ele optou por colocar o David na vaga do Verratti, sendo que não como um centroavante. O Verratti é um cara que foi muito importante para o Vasco da Gama e é muito importante. Mas ontem o time funcionou de uma forma ofensiva mais móvel e funcionou melhor. Tanto é que o placar traduz isso. Eu acho que o campo fala. Mas as pessoas não podem se limitar a achar que a mudança no Vasco da Gama tem a ver só com a saída do Verratti. Poucas pessoas vão ignorar, e muitas pessoas vão ignorar, na verdade, o fato de que o Jair atuou como primeiro volante e o Vasco teve uma saída de bola muito mais qualificada. O que fez com que o Tietê, por exemplo, não tivesse uma sobrecarga na função, o que fez com que o Coutinho, que até voltava para buscar a bola, mas estivesse mais perto do gol também, e até por isso ele conseguiu fazer 2 gols, ele conseguiu participar das jogadas ofensivas do Vasco da Gama, e, obviamente, o crescimento de jogadores que, já vem jogando há muito tempo muito bem, e o Lucas Piton, que está voltando à sua boa fase. Nas últimas 3 partidas, o Lucas Piton participou de gols com a camisa do Vasco em todas. E isso, obviamente, tem a ver com o sistema ofensivo do Vasco da Gama. Paulo Henrique e o Lucas Piton muito bem, fizeram partidas de almanaque. O Paulo Henrique, principalmente defensivamente, com o Neymar no bolso dele. Hugo Moura, no primeiro minuto de jogo, no começo do jogo, quase botou tudo a perder. Mentira! Porque aquela entrada dele é temerária, aquela entrada dele, se o juiz quisesse ser um pouco mais rigoroso, ele poderia ter sido rigoroso e expulsado o Hugo Moura. Graças a Deus isso não aconteceu. E ele conseguiu ser importante também na saída de bola. Lucas Freitas fez uma excelente partida. Do meio para frente, Fernanda, eu fico até com medo de falar quem foi o melhor. Porque todo mundo jogou muito bem. O Nuno Moreira foi espetacular, um jogador inteligentíssimo que eu já elogio aqui há muito tempo. O Felipe Coutinho, tem muita gente que gosta de cortar aqui nesse programa quando eu falei que o Felipe Coutinho, pós-Neymar, é o maior talento que o Brasil já produziu. E eu vou repetir aqui para você, pode cortar agora. O Felipe Coutinho é o maior talento produzido pós-Neymar no futebol brasileiro. Isso é indiscutível. Você pode falar da questão física, você pode falar que ele não foi o que você imaginava que ele fosse. Em questão de talento, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. E ontem ele fez uma partida brilhante, do jeito que ele já tinha feito contra o São Paulo, e eu espero que ele repita mais partidas assim. A partir do momento que você tem, na minha visão, o melhor jogador sub-20 do Brasil, que é o Ryan, e o David jogando de forma móvel, o Vasco conseguiu, a todo momento, penetrar na defesa do Santos e conseguir tirar o desencaixe dessa defesa, que, para ser muito sincero, é uma defesa muito fraca. O Santos ontem entrou com um time kamikaze. O Santos ontem entrou com um time que não marcava praticamente. E o Vasco se aproveita disso, com o belíssimo trabalho de construção e jogo com bola do Fernando Diniz, mas eu não posso deixar de destacar aqui que no início do segundo tempo, a defesa do Vasco falhou de novo. E quase que o Santos empata o jogo. O Santos teve uma oportunidade numa bola na trave do Barreal e cara a cara com o Guilherme que ele perdeu o gol. Se eles empatam ali, o jogo seria outro. Então o Vasco continua tendo defeitos, Fernanda. O 6-0 não pode mascarar o que o Vasco da Gama ainda precisa melhorar, que é o setor defensivo, que a diretoria precisa entregar reforços, e, obviamente, o treinamento do Vasco sem a bola. O Vasco ainda é um time frágil sem a bola, vulnerável. Mas hoje eu não estou aqui para ficar criticando o Vasco, não. Hoje eu estou aqui para dar moral pelo 6-0, pela recuperação da confiança, e tomara que essa vitória seja uma retomada necessária para um Vasco que ainda está muito longe de ter uma temporada decente. Está muito longe de ter uma temporada que a gente espera do Vasco da Gama. Mas ontem, como eu até escrevi, o Vasco foi Vasco da Gama. O Vasco deu orgulho ao torcedor. Orgulho que há muito tempo a gente não via. Então, comemore, aproveite, bote seu filho para ir para a escola com a camisa do Vasco, sua filha para ir para a escola com a camisa do Vasco, zoa todo mundo no trabalho. Hoje é dia de comemorar. E se alguém está te xoxando aí, irmão? Boa notícia do Vasco da Gama, além dessa linda goleada, com o Coutinho voando, e toda vez que ele voa em campo, o Vasco vai muito bem, inclusive contra o São Paulo. Dentro do Morumbi, quando o Vasco fez o São Paulo mudar de treinador também na ocasião, foi a mesma situação, o Coutinho jogando muita bola. Eu acho que a boa notícia para o torcedor Vasco da Gama e até mesmo para o técnico Fernando Diniz ele conseguiu achar uma maneira que ele possa jogar bem e sem o Verratti. E eu não estou aqui levantando a bandeira que o Verratti tem que sair. É porque em determinado momento o Verratti ele vai ser desfalque e o Vasco da Gama hoje não tem nenhum reserva imediato com as características que ele tem no elenco. Então, o Diniz ele mostra para o torcedor que, caso o Verratti não possa jogar, ele sabe muito bem montar a equipe dele. Mas eu vou partir do princípio que o Pedrosa mencionou. O Jair ele tem que ser o primeiro volante dessa equipe do Vasco da Gama.
Ele dá uma outra cara para o meio de campo do Vasco. Isso aqui não é uma crítica ao Hugo Moura, não estou aqui para falar isso do Hugo Moura, mas eu acho que o Jair hoje está muito melhor preparado para assumir essa titularidade como primeiro volante do Vasco da Gama. Sou totalmente contra o Hugo Moura ser recuado para a zaga, mas o Diniz, ele mantém com essa ideia dele, pelo visto ele não vai mudar essa ideia dele. Mas no primeiro volante ali, para mim, tem que ser o Jair. Ele deu uma outra dinâmica ao meio de campo do Vasco da Gama. Óbvio que com o Coutinho inspirado, fica muito mais fácil, né, os jogadores atuarem ali no meio de campo. Mas, para mim, repito, a boa notícia para o torcedor do Vasco, além dessa goleada histórica 6-0 em cima do Santos, Verratti, isso mostra que o Diniz pode fazer sim o time jogar caso o jogador não fique à disposição. E aí, reparar também que dá para ser mais flexível, né? Claro, talvez não se debruçar sempre nas mesmas ideias. Eu vou recuar no meio do jogo um zagueiro, um volante, vou ficar com um zagueiro e vou... Dá para fazer de outra forma, do Paulo né? Henrique, mas isso é sério, gente. O torcedor vascaíno deveria valorizar e muito o futebol do Paulo Henrique. No futebol brasileiro, ele tem uma maneira de jogar que é difícil você encontrar no lateral direito. Ele é extremamente irregular. E ontem ele fez uma partidaça. Alô, Ancelotti. O Tim ou o Tão? O Tão. O Tim não quero saber, não. Cuidado também, que já meteu gol no Botafogo, hein? Toma! Eu ia até falar um negócio com você. Aí eu gosto dessa sua skin, Pedro. Responsabilidade toda isso, é isso aí que você tá como eu tô fora da Copa do Brasil, eu vou acompanhar de camarote. Ô, Venê, tá feliz? Tô feliz. Cadê o sorriso do Venê? E, cara, eu tava aqui de boa na minha casa e do nada surgiu um monte de notícias do Vasco da Gama e com certeza eu tenho que vir aqui atualizar vocês porque são muitas novidades. A primeira delas é sobre Paulo Henrique. Sim, Paulo Henrique, até o Pedrosa brincou ali no SBT Esportes Rio falando que o Ancelotti fica de olho aí e tal, mas o Ancelotti tá mais do que de olho porque o Paulo Henrique está na pré-lista de convocação da seleção brasileira. Quer dizer que ele está na lista? Quer dizer que ele vai ser convocado? Não, ele está na pré-lista de mais ou menos ali 40, 50 nomes mais ou menos. E por um acaso, né, se tudo der certo para o Paulo Henrique, se ele continuar rendendo pra caramba no Vasco, se o Ancelotti entender que ele está rendendo melhor do que os demais laterais direitos que estão na seleção brasileira, pode ser que o Paulo Henrique seja convocado, mas ele está na pré-lista junto, por exemplo, de Caio Jorge, Marco Antônio, jogador que atua como meio-campista da equipe do São Paulo. Então, tem várias novidades e pode ser, quem sabe, que o Paulo Henrique, aos 29 anos de idade, consiga uma convocação para a seleção brasileira. Agora, sobre a notícia que, inclusive, é o tema principal de nosso vídeo. A informação do Lucas Pedrosa é a seguinte, estou aqui com a matéria que ele lançou nas suas redes sociais e é a notícia importante sobre reforços. Exclusivo, Vasco está em negociações para ter Matheus França do Crystal Palace. O Vasco está em busca de um grande trunfo para o restante da temporada de 2025. Trata-se do meio-atacante, Matheus França, de 21 anos de idade, com quem a diretoria negocia um empréstimo junto ao Crystal Palace. Ele até deu mais atualizações sobre essa novidade, sobre esse novo nome que surgiu no Vasco da Gama. E é o seguinte, na última semana, representantes do Meia viajaram para a Inglaterra para destravar as negociações com o Crystal Palace. O Cruzeiro, além de outros clubes, também tem interesse na contratação do jogador revelado pelo Flamengo. O garoto surgiu em 2022, marcou 6 gols no profissional do Flamengo e sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele pode atuar como meia ofensivo em todas as posições de ataque, ponta direita, ponta esquerda, como falso 9 também ele pode atuar. É um cara muito versátil. E também, né, ele foi vendido ali para o Crystal Palace do John Testo, jogador que ele teve pouco espaço, fez 19 partidas, marcando um gol e dando uma assistência na Europa. E ainda, segundo o Pedrosa, é a seguinte, as negociações estão em andamento, mas ainda não está fechada. O garoto é destro, tem 1,84 de altura, é bem alto, e sempre foi tratado como joia no futebol brasileiro, frequentando e se destacando também pela seleção de base. Ele até complementou falando sua opinião sobre isso, ele falou assim,
naturalmente acompanhei o Matheus França desde que surgiu no Flamengo. Acredito que é um jogador técnico, tem drible e é capaz de desempenhar todas as funções do meio para frente, totalmente adaptável ao estilo de jogo do Fernando Diniz. Tem potencial de sobra, mesmo que seja apenas um empréstimo. É um ótimo nome para o Vasco e para dar mais opções ao técnico. Gosto muito da tentativa, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Você conhece ou não Matheus França? Quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!